meus amigos, depois de uma derrota ou mais uma derrota no Campeonato Brasileiro da Série B, o vascaíno amanhece de ressaca e com uma notícia que ele saiu da caverna, que ele saiu da toca e vai falar com o torcedor vascaíno. É isso mesmo, Jorge Salgado vai dar entrevista hoje às 2 horas da tarde para um canal de um flamenguista, o jornalista Mauro César. Exatamente isso que você ouviu. Ele vai falar, mas ele vai falar com um jornalista flamenguista e o papo é a reconstrução em curso do Clube de Regatas Vasco da Gama. Parece piada pronta, mas não é. Dizem que essa entrevista foi gravada há 15 dias. Vamos ver o que ele vai falar. E sobre essa entrevista, ou sobre a gestão dessa rainha da Inglaterra no Vasco da Gama, eu estava tomando um café e fiz um texto e faço questão de ler para vocês depois da vinheta do canal. Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo de Brasília, Distrito Federal, que amanheceu frio pra caramba, mas estamos aqui para fazer um vídeo pro canal e contando muito com o seu apoio. Não esquece de deixar o joinha, o like, que é fundamental para esse vídeo chegar em mais vascaínos no YouTube e talvez chegar aí no Jorge Salgado, beleza? Chegou a primeira vez? Seja bem-vindo ao canal, te convido a assistir os vídeos, se gostar se inscreve, compartilha, segue o @Vascaíno Cerrado lá no Instagram pra gente divulgar também lá o canal no Instagram e tamo junto. Vamos falar de futebol, dito isso, a gente tem que falar sobre o Vasco, sobre a partida de ontem. O Vasco perde para o Goiás, aliás não perdeu só a partida, perdeu o juízo, perdeu o centro, perdeu a capacidade de se organizar como um clube, como um time dentro de campo. Inclusive até o Alexandre Pássaro parece que estava ali na arquibancada xingando, gritando e depois desceu para chamar o juiz de ladrão, de safado. Eu não entendi por que ele foi atacar o juiz. O Vasco perdeu para os seus próprios erros. O Vasco perdeu mais uma vez para o seu próprio desequilíbrio, para a sua própria falta de capacidade. A gente tem um jogador expulso com 5 minutos, jogador esse que já passa por um problema há muito tempo, eu já falei sobre ele no vídeo de ontem, mas a gente não só deu porrada no início do jogo, mas depois quando perdeu, quando acabou o jogo, partiu todo mundo pra porrada, o MT, o Juninho com uma agressão, um desequilíbrio emocional muito grande, vindo não só dos jogadores, como da comissão técnica, o Marcelo Cabo e agora o executivo, o garoto Alexandre Pássaro, que é o grande homem do futebol, voa passarudo. E aí a gente vê esse caos total do futebol que é o resultado dessa gestão. Tudo que a gente está colhendo em campo foi plantado pelo Jorge Salgado e companhia. E o Jorge Salgado resolveu falar, vai vir para dar satisfação, explicação para o torcedor vascaíno sobre as coisas que andam acontecendo no Vasco? Não, parece piada, mas não. É uma entrevista que parece que foi gravada há umas 2 semanas e ele fala da reconstrução que estão proporcionando ao Clube de Regatas Vasco da Gama e a mídia ali passando a mão na cabeça, vendo o Vasco se afundar na merda que é assim que eles gostam. Eu tava tomando um café e vi essa notícia, fiquei revoltado, peguei um papel e uma caneta e fiz um título para falar dessa gestão mequetrefe. Vou começar a ler um texto, vou começar a ler o texto aqui para vocês, beleza? Vamos lá. 70 milhões nas mãos e o estelionato eleitoral. Eu vou me pagar e a entrevista desastrosa. Plano de 100 dias e muita instabilidade no clube. Dinheiro emprestado por pessoa física e a queda para a 2ª divisão. A culpa foi só dessa gestão? Não. Mas eles pegaram o Vasco fora da zona de rebaixamento e com um jogo a menos. 2 salários pagos em 20 dias e a volta do Benítez com a contratação do Vanderlei Luxemburgo. Era o que eles batiam no peito o tempo todo para dizer. Os detalhes, dinheiro emprestado pelo Carlos Leite, que em troca indicou o executivo Passarudo. Voa Passarudo. Tá tudo em casa, né? Antecipação de receitas com a Avan, empréstimo com o Leite e o Salgado de avalista. Futebol e austeridade. Os modos operantes para contratar são absolutamente os mesmos exigidos pelo Adriano Mendes, que era VP de controladoria do Alexandre Campelo e agora é VP de finanças do Jorge Salgado. Jogadores refugos, voltando de cirurgia ou reserva em seus times.
querendo ser recolocados na vitrine, ou seja, meras apostas. O barato que sai caro. Dos 10 jogadores contratados pelo Alexandre Pássaro, com o aval do Marcelo Cabo, só o Vanderlei se firmou. O Zeca, que vinha bem no fraquíssimo Campeonato Carioca, na Série B não jogou nada até agora. O Hernando é disparado o mais criticado, até porque veio para substituir o único jogador que deu certo no time que caiu para a segunda divisão, o Marcelo Alves. Os volantes Rômulo e Michel Balada, ex-jogadores em atividade. Marquinhos, Gabriel e Morato, jogadores que nunca foram destaque por onde passaram, mas no Vasco chegaram com status de craque, principalmente para os passadores de panos carentes. Mas dentro de campo, são exatamente os mesmos jogadores medianos de outros clubes. Sarrafiore, Léo Jabá e Daniel Amorim, jogadores que, para compor o elenco, até que quebram o galho. Mas o Vasco não está precisando de quebra-galhos. O Vasco precisa de jogador para chegar e ser titular, vestir a camisa e resolver. Resultado dessa revolução feita no futebol do Vasco. Não tem vice-presidente de futebol, um garoto sem experiência no comando, um treinador perdido, um time fraco, desorganizado e desequilibrado psicologicamente. Não é à toa a 5ª colocação no Carioca e o sofrimento na Copa do Brasil e na Série B. Mas tem quem diga que tudo está certo, que o clube está no caminho da reconstrução e que só falta a bola entrar. Então vamos à gestão que lutou na justiça bravamente e sem influência ou ajuda de ninguém, conseguiu honestamente assumir o clube. Viva o golpe! Além de todo o esforço que fizeram para o Vasco cair e as ações erradas para não lutar no STJD contra a pilantragem da CBF e o VAR, montaram um time merda para jogar a Série B. No marketing, abram alas para ele. O VP de marketing que não entende de marketing. Frase dita pelo próprio em várias lives. O que esse cidadão fez até agora para trazer dinheiro para o Vasco? Carteirinha para cachorro? Nome para o CT? Lacração com causa LGBTQI+, na internet? Logo ele que ficava nas redes sociais chamando os outros de viadinho. Enquanto o marketing faz festa na internet por deixar a Globo em festa com causa que envolve pauta política, o nosso VP Carlos Osório está na Rádio Tupi fazendo propaganda eleitoral e pouco se fudendo com os problemas no clube. Não é o Wellington? A nossa rainha da Inglaterra vai hoje dar entrevista ao jornalista flamenguista Mauro César. Agora eu não sei se ele vai, porque os canais que falam de Vasco ou que tem jornalistas vascaínos são pequenos demais para ele, ou porque a diretoria do Vasco hoje é formada por muitos mulambos. Inclusive o CEO flamenguista que está indo às reuniões que tratam da nova Liga do Futebol Brasileiro. Dizem que na entrevista o Salgado vai tratar ou falar da reconstrução do clube. Será que ele vai ser homem de ter coragem de falar dos absurdos que fizeram em 6 meses de gestão? Funcionários com anos de vida dedicados ao Vasco mandados embora em plena pandemia e sem pagamento dos seus direitos. Mandados embora com requintes de crueldade por mensagem, por telefone, como se fossem cachorros. Será que ele vai falar de fechamento das sedes como a do Calabouço e que tirou a administração do clube para levar para o escritório de um político citado em esquema de corrupção? Será que ele vai ter a coragem de tentar explicar os troféus do Vasco jogados ou empilhados em uma Kombi, como se a nossa história e o nosso passado fossem um lixo? Será que ele vai ter a vergonha na cara de dizer que em poucos meses de gestão pegou mais dinheiro emprestado que o ex-presidente Alexandre Campelo em 3 anos? E o pior, dinheiro de pessoa física, ato que ele mesmo repudiava em lives e antes mesmo de serem aprovados no Conselho Deliberativo? Aliás, Conselho Deliberativo que virou Tribunal de Caça às Bruxas. E ao invés de estarem preocupados com achar soluções para unir os vascaínos e tirar o clube dessa situação, estão preocupados em declarar guerra no meio do caos. Futebol praticado em campo hoje é só o resultado de toda essa bagunça criada por um grupo de pessoas covardes, egoístas e arrogantes que estão fazendo de tudo para levar o Vasco para a Série C, como disse o Elias Duba, vascaíno, presidente do Madureira, e acabar de vez com o clube de regatas Vasco da Gama. Não é à toa que o plano de sócio está despencando. Não é à toa que hoje essa gestão consegue ter mais rejeição que o Campelo. O vascaíno de verdade está esperando ansioso a abertura dos portões de São Januário. Hashtag fora do Vasco.
Tá aí o texto que eu fiz para poder esquentar uma prévia dessa entrevista hoje do presidente ou da rainha da Inglaterra, Jorge Salgado, ao canal do flamenguista Mauro César. Deixa sua mensagem, curte o vídeo se você gostou, compartilha. Fiquem com Deus, grande abraço e saudações vascaínas.